Vamos lá então. A gente já fechou o assunto do calcário, né? A gente viu a aula passada os tipos de calcário. Aprendemos a recomendar o calcário, né? A quantidade de calcário para aplicar. E hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre macronutrientes e mais em específico aí sobre o nitrogênio, ok? Então vamos lá. Para que as plantas se desenvolvam normalmente, alguns fatores são indispensáveis para isso. Um deles é a temperatura. A temperatura é essencial para as plantas, porque quente demais a planta não desenvolve bem. E frio demais ela também cessa o desenvolvimento também. Tá? Então, temperatura ideal aí é indispensável para o desenvolvimento normal das plantas. Luz. Luz totalmente essencial, né? Porque as plantas fazem o que? Produção de energia através da luz, né? Luz mais dióxido de carbono é onde elas fazem aí a fotossíntese e é o meio de produção de energia delas. E o ar. Por que o ar? O ar tem dióxido de carbono, que é uma fonte para elas produzirem energia, e quando as plantas não estão fazendo a fotossíntese, no caso de à noite, peraí que entrou alguém. Então, quando elas cadê aqui? Quando elas não estão fazendo fotossíntese, no caso à noite, né? Elas estão fazendo o que? Respiração. Aí, ao invés de consumir o dióxido de carbono, elas vão estar utilizando o oxigênio para fazer a respiração. E a água, que a gente sabe que a água é essencial para qualquer forma de vida, né? Animais, nós, seres humanos, plantas, sem água não tem vida. E nutrientes. Por que os nutrientes? Nutrientes aí estão presentes em diversos processos metabólicos e além de compor também parte estrutural das plantas também e dos outros demais seres vivos. Os macronutrientes são elementos essenciais para as plantas, constituindo aí de 90 a 96% dos tecidos vegetais. O carbono aí toda a fonte de vida aí é baseada em carbono. Hidrogênio também é um elemento essencial para a planta. E o oxigênio, por exemplo, nós seres vivos, sem oxigênio não sobrevivemos. E assim são também diversas outras formas de vida. E esses elementos aqui são fornecidos pelo quê? Pela água e pelo ar também. Um vegetal não se desenvolve normalmente se não obtiver os nutrientes que são necessários para seu crescimento. Cada nutriente desempenha uma função específica para o desenvolvimento completo das plantas, podendo ser exigidos em maiores ou menores quantidades. Aí vai depender do nutriente. Macronutrientes minerais. Quem são os macronutrientes minerais? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Tá? Esses aqui são os macronutrientes minerais. E fazem parte de moléculas essenciais. São necessários em grandes quantidades, tá? Todos eles. E possuem funções estruturais. Por exemplo, cálcio está presente na parede celular das plantas. O potássio está presente aí na produção de energia, no transporte ativo de nutrientes pelas plantas. Os macronutrientes são divididos em macronutrientes primários, NPK, e os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e o enxofre. Tá? O nitrogênio está dentro ali dos macronutrientes, lá, ó, dentro dos primários, tá? O nitrogênio, aqui, ó, essa aqui, vamos ver a atmosfera. Na atmosfera, 78% da atmosfera nós temos de nitrogênio, 21% oxigênio e 1% é dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e alguns outros gases.
Destaca-se dos demais nutrientes por apresentar acentuado dinamismo no sistema do solo, tá? O nitrogênio, então, ele se destaca dos demais e é o nutriente exigido em maior quantidade pelas culturas. E o consumo mundial de fertilizantes nitrogenados supera o consumo de fertilizantes com qualquer outro nutriente. Então, é o fertilizante mais consumido mundialmente. Qual que é a importância do nitrogênio? Ele constitui os ácidos nucleicos, as proteínas e a clorofila. Então, aqui a gente já tem aqui, ó, já que ele constitui a clorofila, então é extremamente importante para quê? Para fotossíntese, né? Que a clorofila é o pigmento responsável pela absorção de luz pelas plantas, que vai ser convertida em energia. Então, olha lá, ó, a adubação nitrogenada aqui, ó, com nitrogênio, ali nitrogênio também, sem nitrogênio, né? O milho é uma cultura aí que responde muito à adubação nitrogenada, né? O nitrogênio, quando comparado com os demais nutrientes, é muito mais difícil de ser mantido no solo ao alcance das raízes, tá? Então ele é o nutriente, é muito complicado a gente manter ele no solo. Dado seu baixo efeito residual e sua grande exigência pela cultura, a adubação nitrogenada é de fundamental importância, tá? Ao contrário dos demais, o nutriente praticamente não é fornecido ao solo pelas rochas de origem, tá? Então ele praticamente não é fornecido pelas rochas de origem, que nem, por exemplo, se a gente analisar o fósforo já ele é fornecido pelas rochas de origem. O potássio também, ele, dependendo da rocha de origem, ele é fornecido, mas o nitrogênio tem esse pequeno particularidade aí. A principal fonte de nitrogênio é o gás nitrogênio. A gente viu aí que 78% da atmosfera é nitrogênio, tá? Olha lá, ó, 78% da atmosfera, né, nitrogênio. Porém, as plantas não absorvem o nitrogênio da atmosfera. Ele pode sofrer oxidação na atmosfera, mediada pelo calor e descarga elétrica dos relâmpagos, formando o que? O dióxido de nitrogênio, que é carreado para o solo através das chuvas, tá? E no solo, o dióxido de nitrogênio é adicionalmente oxidado novamente para nitrato. E o nitrato, sim, aí sim, é aproveitável pelas plantas. Uma vez presente na atmosfera, o dióxido de nitrogênio pode ser uma fonte de nitrogênio para o solo, através de seu carregamento pelas chuvas, que normalmente adiciona aí, em média aí, ó, 25 kg de nitrogênio por hectare ano. Isso aqui, se a gente for analisar bem, isso aqui é praticamente nada, né? Se for ver a quantidade, quando a gente faz uma adubação nitrogenada, o quanto de nitrogênio que a gente adiciona, tá? Então isso aqui é bem pouco. E as quantidades adicionadas são maiores em áreas de intensa atividade industrial, tá? Por quê? Olha lá, vamos ver o porquê, ó. Porque aqui, ó, a gente tem ali, ó, gás das residências, do lixo, da indústria, dos veículos, olha lá, ó, que manda para a atmosfera o quê? Manda para a atmosfera o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, e manda tudo pela atmosfera, né? Aí, esses compostos aqui que estão na atmosfera lá, quimicamente eles são transformados em quê? Em ácido nítrico e ácido sulfúrico. E aí, em virtude de chuvas ácidas que podem vir a ocorrer, esses compostos aqui vão para o solo, né? Então aqui depois, lá, através de descarga elétrica, como foi citado ali nos slides anteriores, isso aqui é quebrado, né? NO3, olha lá, NO3, nitrato, aí sim as plantas podem absorver esse nitrogênio.
Aqui, ó, o ciclo do nitrogênio, né? Como que é o ciclo do nitrogênio? Quem fez, não sei se algum de vocês aí fez microbiologia do solo comigo, mas esse ciclo aqui, ó, é dado em microbiologia do solo. Lá, vamos começar aqui, ó. Nitrogênio da atmosfera, N2. Então, o nitrogênio da atmosfera, ele é captado por bactérias fixadoras, né, de nitrogênio, que são formados os nódulos em raízes de leguminosas. E esse nitrogênio aqui, ele é convertido em amônia, aqui, ó, NH4, tá? Porém, ainda essa amônia ainda não é absorvida pelas plantas. Ela precisa passar pelo processo de nitrificação, tá? Que aí a bactérias nitrificantes vão transformar essa amônia em nitritos e posteriormente, novamente, vão ser transformados em nitratos. Ele é oxidado novamente e transforma em nitrato. Aí o nitrato, sim, é assimilado pelas plantas, tá? Outra forma também de conseguir nitrogênio é o que? É através aí de fezes animais, animais mortos, restos das próprias plantas, né? Que no processo de decomposição é produzido amônia. E novamente a amônia entra aqui no ciclo de novo, né, oxidada e transforma-se em nitrato, que é assimilado. Ok? Então, de uma maneira bem rápida, o ciclo do nitrogênio está aqui. É dessa forma que ocorre. Uma vez presente no ar do solo, o gás nitrogênio pode ser fixado por micro-organismos, né, que é a fixação biológica que a gente acabou de falar ali no ciclo atrás. O processo de fixação biológica do nitrogênio, ele pode ser não simbiótico ou simbiótico, tá? No primeiro caso, o não simbiótico, a fixação é feita por micro-organismos que vivem livremente no solo, tá? Que são certas bactérias e por algas. As bactérias aqui é as Nitrobacter. As cianobactérias, né? Do gênero Azotobacter e Clostridium. Falei errado, gente. Não é Nitrobacter, não. É Azotobacter. Que aí, em média, colocam de 10 a 50 kg de nitrogênio por hectare por ano. Tá? No segundo caso, que é a fixação a simbiótica, ela é feita por micro-organismos crescendo em simbiose com a planta hospedeira. No caso, planta hospedeira, plantas leguminosas, né? Que é aqui, ó, aqui atrás o amendoim ou a soja. De maior importância para a agricultura é a fixação por bactérias do gênero Rhizobium, tá? Que faz simbiose com plantas leguminosas, que é 75% do nitrogênio das leguminosas. Os nódulos que elas formam nas raízes das plantas resultam da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio. E as quantidades médias de nitrogênio fixado, elas variam em torno aí de 4 a 200 kg de nitrogênio por hectare ano. Aqui já começa a ficar bem interessante, né? Aqui, ó, 200 kg de hectare por ano é uma fixação muito boa. Aqui, ó, o jeito que é os nódulos nas raízes das leguminosas, ó, que elas formam esses nódulos, tá? E aqui é onde ocorre a captação do nitrogênio gás e transformado em amônia que vai para o solo. O gás nitrogênio ele ainda pode ser incorporado ao solo através da fixação industrial, ou seja, através da produção de amônio industrial. O gás nitrogênio e o gás hidrogênio eles reagem sob altas temperaturas e elevadas pressões para formar o que? Amônio, que é o intermediário chave da fabricação de diversos fertilizantes nitrogenados. A quase totalidade, cerca de 98% aí do nitrogênio presente no solo, está na forma orgânica, que é aminoácidos, proteínas, açúcares, amidos e ácidos nucleicos. De 2.000 a 10.000 kg de nitrogênio
por hectare na camada cultivável, tá? Porém, esse nitrogênio orgânico não está disponível para as plantas. Então, era uma pena, né? Porque olha aqui, olha a quantidade de nitrogênio na camada cultivável. Só que é nitrogênio orgânico que não é disponível para absorção pelas plantas. O nitrogênio mineral do solo, ele é representado pelas formas iônicas do amônio e do nitrato, e muito raramente do nitrito. As formas amoniacal e nítrica, elas são prontamente absorvidas pelas plantas, tá? Então, tanto a forma amoniacal, que é NH3 e NH4, e as formas nítricas, que é o nitrato e o nitrito, elas são absorvíveis. O íon nitrato, por ser negativamente carregado, tende a predominar na solução do solo, e ficando dessa forma muito mais susceptível à lixiviação. Então, aqui, ó, a disponibilidade de nitrogênio no solo. Olha lá como é que é. De 0 a 10 centímetros de profundidade do solo, a gente tem aí cerca de amônia aqui, ó, de 12,5 microgramas de nitrogênio no solo, de amônia, e nitrato tem 5 microgramas. Então, aí, ó, conforme vai aprofundando mais no solo, a quantidade de amônia ela vai diminuindo, né? E o nitrato, porém a de nitrato vai aumentando. Olha lá, por quê? Por que que isso aqui vai acontecendo? Alguém arrisca? Acabei de falar, hein? Acabei de falar. Aqui, ó. Tá aqui esse daqui, ó. Lá, ó. O íon nitrato, por ser negativamente carregado, tende a predominar na solução do solo, ficando dessa forma muito mais suscetível à lixiviação. Então olha aqui, ó, é por isso, ó, porque ele é muito mais suscetível à lixiviação, o íon nitrato, tá? Do que a amônia. Lá, o amônio não é tão lixiviado. Já o nitrato é muito lixiviado por causa disso daqui, ó, dele ser negativo, né? E é mais susceptível à lixiviação. A amônia, ó, é NH4+, ela é um íon positivo. O destino do N aplicado em uma lavoura, olha lá, de 40 a 60% dele ele é absorvido pelas plantas na parte aérea. De 20 a 50% ele é incorporado ao solo como N orgânico, não ficando disponível para as plantas absorverem. De 3 a 20% é absorvido pelos coloides. De 2 a 30% ele é perdido por volatilização. E de 2 a 10% é perdido por lixiviação. O nitrogênio, ele prontamente disponível às plantas, é representado pelo nitrogênio mineral, amônio e nitrato. Então, essas aqui são as duas formas que estão prontamente disponíveis para as plantas, o qual representa apenas de 1 a 2% do nitrogênio total no solo. Então, a forma que já é prontamente disponível para as plantas tem muito pouco dela no solo. Agora, os fertilizantes nitrogenados industriais. Ureia é aí o mais conhecido, né, dos fertilizantes nitrogenados. Depois é o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, o MAP. Alguém já ouviu falar no MAP? O MAP é o monoamônio fosfato, tá? Que ele, além de dar nitrogênio, ele também tem uma quantidade de fósforo. E o DAP é o diamônio fosfato, tá? Que também tem nitrogênio e fósforo, porém aqui a concentração de nitrogênio desse diamônio é maior do que aqui no monoamônio. Nitrato de cálcio, nitrato de potássio e nitrato de magnésio. Então esses aqui são os principais fertilizantes industriais nitrogenados. Gente, a aula de hoje era isso daí, tá? Eu peço desculpa aí pelo pequeno
pequeno problema técnico aí que a gente teve, né? Acabou a energia no meio da aula, mas acontece, tá? A aula tá